Oi, gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, então, a gente vai voltar a falar de sistema circulatório, porque a gente não conseguiu terminar na semana passada. Ficou faltando a parte de sistema linfático, né, para a gente terminar, e alguns exercícios também. Então, hoje a gente vai falar rapidinho de sistema linfático e a gente já começa a fazer os exercícios, tá? Aqui estão os slides da aula passada, que a gente terminou aqui em pressão sanguínea, então, faltou falar de sistema linfático. Bom, vamos lá. O sistema linfático, ele é um sistema também, né, de vasos que a gente tem no nosso corpo, que é adjacente aos vasos sanguíneos. Qual a função, né? O sistema linfático, ele coleta o fluido intersticial por difusão através de seus capilares linfáticos e conduz esse fluido para o sistema linfático, né? E uma vez dentro desse sistema, esse fluido ele é chamado de linfa e tem sempre a mesma composição que o fluido intersticial. Então, nesse slide, a gente consegue ver bem esse esquema aqui, né? Aqui a gente tem, então, as arteríolas, as vênulas e os capilares. Adjacente a esse sistema circulatório, a gente tem aqui um ducto linfático, né? Que ele vai estar captando um fluido intersticial. Por quê? Porque dos capilares a gente vai ter, né, a evasão aí de alguns fluidos para as trocas junto com os tecidos, mas vai sobrar algum líquido nesse meio intersticial que não vai voltar para os capilares, né? E esse fluido, esse líquido, ele não pode ficar sobrando por entre os vasos. Por isso que a gente tem esse sistema linfático, né? A função do sistema linfático é captar esses fluidos que vão estar sobrando ali, né? E depois jogar de novo para o sistema circulatório, né? Então, essa é a função dos ductos linfáticos, tá? Captar o fluido intersticial que está sobrando para depois devolver para o sistema vascular. E a gente tem outras funções também desse sistema linfático, né? Então, a principal aqui que eu falei é a remoção dos fluidos em excesso dos tecidos corporais, absorção de ácidos graxos e transporte subsequente da gordura para o sistema circulatório e a produção de células de defesa. E aí a gente tem alguns órgãos que compõem esse sistema linfático, né? Como o baço, os linfonodos, as tonsilas, né, palatinas e faríngeas, e o timo. Então, vamos ver aqui cada um desses órgãos. Primeiro, nesse slide aqui tem essa rede de vasos, né, que a gente pode ver nesse esquema aqui. Aqui a gente tem a representação, acho que só do baço aqui. A gente não tem o timo nesse exemplo, mas a gente tem aqui a cisterna do quilo, né? Que está principalmente ligada a essa função aqui, a absorção de ácidos graxos e transporte subsequente da gordura para o sistema circulatório. Então, é essa cisterna do quilo aqui que é responsável por essa função, tá? Aí a gente também tem aqui os linfonodos, que são essas bolinhas que a gente pode ver aqui, ó. Eu acho que tem um slide melhor. Aqui, ó. São esses gânglios linfáticos, né? São essas bolinhas aqui que nós chamamos de linfonodos, tá? São os gânglios linfáticos que estão relacionados, então, às células de defesa. Mas vamos lá, por partes, então. Vamos falar primeiro do baço. O baço é esse órgão aqui, tá? Que se encontra do lado esquerdo do nosso corpo. E ele tem essas funções aqui, ó. Reserva de sangue, para um caso de uma hemorragia intensa. Destruição de glóbulos vermelhos do sangue. E a preparação de uma nova hemoglobina a partir do ferro liberado da destruição de glóbulos vermelhos. Então, o que acontece aqui? Aqui a gente tem a imagem de hemácias, né? Que estão aqui presentes no nosso corpo. E o que acontece? Percebam que essas hemácias, elas têm esse formato que nós chamamos de formato bicôncavo, tá vendo? E esse formato das hemácias, aqui a gente tem um vaso sanguíneo, né? Um capilar. E aqui as hemácias sendo representadas por essas bolinhas aqui. Então, o que acontece? Esse formato bicôncavo das hemácias é responsável por facilitar, digamos assim, o transporte dela por entre os capilares. Os capilares são bem fininhos, né? Então, para as hemácias não ficarem presas ali, para não emperrar em nenhum lugar, esse formato bicôncavo ajuda bastante elas nessa locomoção. E o que acontece? As hemácias têm um tempo de vida, em torno de 120 dias. E conforme passa o tempo, né, conforme a hemácia ela vai envelhecendo, ela vai perdendo esse formato bicôncavo e vai ficando mais redonda. Acontece que, uma vez que ela está redonda, ela não passa mais nos capilares do baço. E aí acontece a destruição dessa hemácia. E, consequentemente, a gente vai ter a liberação, né, da hemoglobina,
que é uma proteína quaternária, a gente já conversou isso na aula passada, de sistema respiratório. E aí a gente vai ter, como consequência também, a liberação do ferro. E aí esse ferro vai ser utilizado para a composição de uma nova hemoglobina, de uma nova hemácia. Então, digamos assim que o baço, ele faz a renovação das hemácias, né? Ele destrói as hemácias velhas, pega o componente principal ali, né, o ferro, para a gente utilizar na produção de novas hemácias, né? Então, essa é a principal função do baço, que é esse órgão aqui que fica do lado esquerdo do nosso corpo. Depois a gente tem os linfonodos, né? Como eu falei, são esses gânglios aqui, né? Essas bolinhas, que armazenam as células brancas, as células de defesa, que têm efeito bactericida, né? Ou seja, são células que combatem infecções e doenças, e quando ocorre uma infecção, elas podem aumentar de tamanho e ficar doloridas quando estão reagindo com micro-organismos invasores. Então, o que acontece? Quando o nosso corpo ele é invadido por algum micro-organismo, esses gânglios, né, eles vão ter uma superatividade, porque eles vão começar a produzir muitas células de defesa. E essa superatividade deles faz com que eles inflamem, digamos assim, né, aumentem de tamanho e ficam doloridos. A gente pode perceber muito isso quando a gente tem alguma inflamação da amígdala, né, amidalite. E aí os gânglios aqui do pescoço ficam todos doloridos. Por quê? Porque está havendo uma produção de células brancas e com isso eles ficam, né, essa superatividade, essa hiperatividade faz com que eles fiquem doloridos. Então esses são os linfonodos, né, que são essas bolinhas. A gente tem o timo, que também está relacionado à maturação de linfócitos T, que são células de defesa do nosso corpo, e o timo se localiza bem aqui, bem na parte central aqui do nosso corpo. Aqui as hemácias, né? Aqui a gente tem as tonsilas palatinas e as faríngeas, né? A gente pode ver nas imagens aqui a tonsila faríngea, a palatina e a lingual, aqui também a gente tem na imagem. Mas elas estão relacionadas também ao nosso sistema de defesa aqui do corpo, né? Tanto é que quando a gente tem alguma inflamação nelas é quando a gente tem a invasão de alguns micro-organismos, né? Então, a tonsila palatina encontra-se na parede lateral, da parte oral da faringe, entre os dois arcos palatinos, e produzem linfócitos. E a tonsila faríngea é uma saliência produzida por tecido linfático encontrada na parede posterior da parte nasal da faringe. Esta, durante a infância, em geral, se hipertrofia em uma massa considerável conhecida como adenoide. Então, esse é o sistema linfático, é bem basicão, né? Vamos ver aqui os exercícios. O primeiro, então, que a gente começa é o da Mackenzie. Ele está dizendo assim, peraí, deixa eu ligar a caneta, que é mais fácil de eu ficar rabiscando aqui os exercícios. A respeito do coração, então, assinale a alternativa correta. Os nódulos atrioventricular e sinoatrial são responsáveis pelo controle ritmo do cardíaco? Vamos deixar de lado isso daí, que é interessante. B. As válvulas são responsáveis por estimular a contração do miocárdio? Não. As válvulas são responsáveis por impedir o refluxo de sangue, né? A gente tem a válvula entre o átrio e o ventrículo e ela impede que o sangue passe do ventrículo para o átrio, porque o correto é passar do átrio para o ventrículo. Então, essa daqui está errada. Letra C. A contração do miocárdio é completamente independente da ação do sistema nervoso? Não. A gente viu que a contração do miocárdio também pode ocorrer com o estímulo, né, do sistema nervoso autônomo, do simpático e do parasimpático. Então, não é completamente independente. D. A oxigenação deste órgão, ou seja, do coração, né, é feita pelo sangue que circula no seu interior? Não. A gente tem as artérias e as veias coronárias, né, que irrigam o coração na parte de fora e não é o sangue que está circulando no seu interior, tá? O coração tem os seus próprios vasos sanguíneos. Então, ele não é o sangue que está no interior dele o responsável pela oxigenação, sim as coronárias, tá bom? E a letra E, todo o sangue que sai do coração é arterial. A gente viu também que isso aqui está errado, porque a gente tem sangue venoso saindo do coração e indo para os pulmões através das artérias pulmonares, né? Então, está errada a letra E também.
correta aqui é a letra A. Segundo exercício é da PUC São Paulo de 2012. Por meio de alguma coisa, o sangue alguma coisa chega ao coração e sai deste para os tecidos por meio de alguma coisa. No trecho acima, as lacunas 1, 2 e 3 podem ser preenchidas corretamente e respectivamente por... Então, ó, eu vou começar dessa parte aqui, ó. O sangue chega ao coração, né, e sai do coração para os tecidos por meio da... Eu sei que o sangue sai do coração e vai para os tecidos por meio da artéria aorta, certo? Então, ó, vou eliminar a letra A, porque tá falando veia aorta. Vou eliminar B, tá falando veia aorta também. E vou eliminar a E. Agora, ficou fácil, né? Ó, a primeira aqui é veias pulmonares. Então, ó, por meio de veias pulmonares, o sangue, alguma coisa, chega ao coração e sai deste para os tecidos por meio da artéria aorta. Então, eu sei que as veias pulmonares, elas estão trazendo o sangue dos pulmões. E se o sangue está vindo dos pulmões, ele está vindo o quê? Rico em oxigênio. Então, a alternativa correta aqui é a letra D, que ele vem rico de oxigênio dos pulmões. Certo? A próxima aqui é da FATEC. Os trilhões de células que constituem o corpo humano precisam de água e de variados tipos de nutrientes, além de um suprimento ininterrupto de gás oxigênio. Os nutrientes absorvidos nas células intestinais e o gás oxigênio absorvido nos pulmões são distribuídos às células do corpo pelo sistema cardiovascular, uma vasta rede de vasos sanguíneos pelo qual circula o sangue impulsionado pelo coração. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. A artéria pulmonar conduz sangue rico em oxigênio do coração para o corpo? Não, a artéria pulmonar conduz o sangue pobre em oxigênio do coração para os pulmões. B. As veias pulmonares conduzem o sangue arterial rico em oxigênio dos pulmões para o coração? Sim, isso aqui está correta, né? Vamos só ler as outras para ver se tem algum erro aqui interessante. A absorção e distribuição dos nutrientes são facilitadas pela digestão completa do amido no estômago? Tá, essa questão não tem nada a ver com o sistema circulatório, mas a gente já teve aula de sistema digestório e a gente sabe que o amido, ele começa a ser digerido na boca e depois ele termina lá no duodeno. E o estômago só digere proteínas, né? Então isso aqui tá errado também. D. Os capilares da circulação sistêmica distribuem o gás carbônico aos tecidos, de onde recebem o gás oxigênio? Não, os capilares eles vão distribuir o gás oxigênio, não o carbônico, né? Então tá errado. E. A absorção dos nutrientes ocorre nas vilosidades intestinais localizadas na superfície interna do intestino grosso? Errado também. Lembra que o intestino grosso ele vai absorver água, né? Os nutrientes são absorvidos pelas vilosidades, mas no intestino delgado, né? Então tá errado também. A alternativa correta aqui é a letra B. Essa da UERJ é meio que uma pegadinha, porque a UERJ gosta de fazer questão um pouquinho complicada, mas é bem interessante, ó. Em avaliações físicas, é comum a análise conjunta de duas variáveis. Primeira, débito cardíaco, que corresponde ao volume de sangue que o coração é capaz de bombear em um determinado período de tempo, e a frequência cardíaca, que é o número de batimentos do coração neste mesmo período de tempo. Em geral, atletas apresentam um elevado débito cardíaco, ou seja, o coração bombeia um volume de sangue maior com menos batimentos, se comparado com o indivíduo sedentário. Volume maior de sangue com menos batimentos. Vou destacar isso, tá? Em atletas aqui. Admita que 4 homens não fumantes, sem diagnóstico de patologia cardíaca, com o mesmo peso corporal e idade, foram submetidos à corrida em uma mesma esteira. Durante este processo, foi registrado o débito cardíaco de cada um, obtendo-se os resultados indicados no gráfico. Aí, de acordo com os resultados apresentados, a curva que representa o indivíduo com uma maior frequência cardíaca
É. Então, a gente sabe que aqui, o coração que bombeia um volume maior de sangue. Então, ó, o indivíduo que vai bombear um maior volume de sangue, aqui, perdão, aqui é um S. Ele vai ter menos batimentos, certo? Lembrando que o volume de sangue aqui é o débito cardíaco que a gente está falando, né? Débito cardíaco aqui, ó. Débito cardíaco, né? Então, ele vai ter menos batimentos, que é a frequência cardíaca. Ele quer a maior frequência. Ó, aqui a gente tem um gráfico de débito com a velocidade. Quem tem o maior débito tem a menor frequência. Consequentemente, quem tem a maior frequência tem o menor débito. Então, a alternativa correta aqui é a letra D. Eu espero que vocês tenham entendido a pegadinha. Ele tentou confundir a nossa cabeça. Mas é só pensar nisso. Quem tem o maior débito tem a menor frequência. Quem tem a maior frequência, então, é quem tem o menor débito, né? Digamos que são grandezas inversamente proporcionais aí. Por isso que aqui, ó, o indivíduo que tem o menor débito cardíaco vai ser o indivíduo com a maior frequência cardíaca, tá bom? A alternativa correta aqui é a letra D. A próxima é do Albert Einstein, de 2017. O esquema abaixo representa de forma simplificada o coração humano. Há grandes vasos que levam sangue dos órgãos e tecidos para o coração e outros que levam sangue deste órgão para outras partes do corpo. No coração humano, a gente tem um desenho aqui do coração. A entrada do sangue rico em oxigênio se dá pelas veias cava? Não, a gente viu que pelas veias cavas a gente tem a entrada de sangue pobre em oxigênio, né? B. A entrada de sangue pobre em oxigênio se dá pela artéria pulmonar? Não. A artéria pulmonar leva o sangue pobre em oxigênio para os pulmões. C. A saída de sangue rico em oxigênio se dá pela artéria aorta? Sim, essa está correta, certo? E a D. A saída de sangue pobre em oxigênio se dá pelas veias pulmonares? Não, as veias pulmonares são responsáveis pela entrada de sangue rico em oxigênio. Então, a alternativa correta aqui é a letra C. A próxima é da UDESC de 2014. Analise as proposições em relação à circulação humana. 1. O átrio direito, ó, reparem nessa figura aqui, vamos usar ela para responder essa daqui. O átrio direito comunica-se com o ventrículo direito por meio da válvula mitral e o átrio esquerdo se comunica com o ventrículo esquerdo pela válvula tricúspide. Errado. Ele inverteu aqui as válvulas. A gente tem aqui, do lado direito, a válvula tricúspide e aqui, do lado esquerdo, a válvula mitral. Ou também, né, a válvula bicúspide. Tem esses dois nomes. Então, a 1 está errada. 2. O coração é envolto pelo pericárdio, uma membrana dupla, e possui 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. Sim, está correto. E eu já vou mostrar para vocês o que é o pericárdio, tá bom? 3. O coração se contrai e relaxa. Correto. A fase de contração se denomina-se sístole e a de relaxamento, diástole. Correto. 3 também está correta. 4. A artéria aorta está ligada ao ventrículo direito, pelo qual sai o sangue rico em gás carbônico? Não, a artéria aorta está ligada aqui, ó, ao ventrículo esquerdo e não o direito. Por isso que essa aqui está errada também. A alternativa correta é que tem a 2 e a 3. Aqui, ó, letra B. 2 e 3. Nesse slide, então, eu estou mostrando para vocês aqui o pericárdio, né? Essa membrana aqui, ó, que está cobrindo o coração. Nessa imagem a gente pode ver bem ela. E aqui a gente tem bem detalhado, né? Esse pericárdio ele se subdivide, né? A gente tem o pericárdio fibroso, a capa parietal do pericárdio seroso, o epicárdio, e a gente tem a cavidade pericárdia, e aí a gente tem o miocárdio e o endocárdio, né? Lembrando que o miocárdio é o músculo do nosso coração, né? E o endocárdio é a parte interna aí do coração. Aqui é onde a gente vai ter o
Acontece que o meu computador trava no meio da aula. Vamos lá, voltando aqui. Travou, mas destravou. Então, a gente vai ter aqui o pericárdio fibroso, né? A gente tem o pericárdio seroso também. Mas o que são o pericárdio? O pericárdio é essa membrana que está envolvendo aqui o coração, né? E isso é o pericárdio, né? Ele serve como uma proteção. E dentro aqui a gente também vai ter a cavidade pericárdia, onde a gente vai ter um líquido, né? Que vai ser responsável aí por facilitar o deslizamento do coração. Porque enquanto ele está pulsando, né? Enquanto ele está batendo, ele fica se mexendo, né? Então esse líquido aqui, que vai estar entre o pericárdio e o coração, facilita essa locomoção aí do coração durante os batimentos. Então, o pericárdio é isso, uma membrana que vai estar envolvendo o coração. A nível de vestibular, eu acho que é isso que a gente precisa saber, tá bom? E essa pelinha aqui, digamos assim, que está envolvendo o coração. Próxima. O sistema vascular permite o transporte e a troca de metabólitos e gases através do corpo dos metazoários. Há uma hierarquia quanto ao diâmetro da vasculatura e a efetividade dessas trocas. Tá. Então, pergunta-se: 1. A que nível de hierarquia vascular ocorrem as trocas gasosas? A gente está cansado de saber que é a nível dos capilares, né? E 2. Que camada em uma artéria é composta principalmente por músculo liso? Essa 2 aqui é uma questão muito específica, né? Tipo, a nível, assim, acadêmico e não nível de vestibular. Acontece que, se você soubesse a 1, você já respondia corretamente o exercício. Por quê? Porque ele está perguntando a que nível vascular ocorrem as trocas gasosas. E a gente sabe que é a nível dos capilares. E só tem uma alternativa aqui, ó, falando de capilar, que é a alternativa D. Então, você já acertava o exercício, não precisava saber qual camada em uma artéria é composta principalmente de músculo liso. Mas, eu trouxe aqui um exemplo, um esquema aqui, né? Para a gente ver certinho esse negócio de camada, de túnica, o que é isso, né? Porque aqui ele está falando que a túnica média é constituída principalmente de músculo liso. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui a gente tem os componentes das túnicas das artérias e das veias, né? Então, a gente tem a túnica íntima, que é essa aqui onde fica o endotélio, né? Aqui a gente tem a luz do vaso, né? Onde vai passar o sangue. Então, a gente tem essa túnica interna, íntima, né? A gente tem a túnica média e a túnica adventícia, né? Tá cobrindo aqui pela parte de fora. E aí, o que acontece? Aqui a gente tem a composição, então. Na túnica íntima, a gente tem o endotélio, uma lâmina basal, um tecido conjuntivo e uma lâmina elástica interna. Na túnica média, a gente vai ter o tecido muscular liso, né? Lembra que é o que o exercício estava cobrando. Fibras colágenas e fibras elásticas. E aí, na túnica adventícia, a gente vai ter tecido conjuntivo de novo, fibras colágenas, fibras elásticas e vasa vasorum. Então, é isso que são as túnicas, né? A gente tem 3 túnicas compondo aí os nossos vasos. Aí, só interessante aqui, uma curiosidade. A gente está falando de artérias, então as artérias a gente vai ter uma maior túnica média aqui, ó, percebam. Que vai ter tecido muscular liso, fibras elásticas e colágenas. Lembrando que as artérias pulsam, né? Então, tá aqui as propriedades, né? O porquê dessa propriedade de pulsar. Então, aqui a gente tem uma artéria, né? Túnica íntima fininha, túnica média bem espessa e uma túnica adventícia um pouco menos espessa. Aqui acontece o contrário, né? A gente tem uma túnica íntima fininha também, mas uma túnica média menos espessa do que a túnica adventícia, porque é uma veia e não uma artéria. Tá bom? Voltando aqui, então. Outro exercício aqui da UFRN 2012. O coração humano tem sido alvo de estudos da engenharia para a produção de dispositivos alternativos que ajudem a resolver as dificuldades decorrentes dos transplantes naturais. Embora existam hoje corações artificiais, nenhum deles substituiu o original à altura de seu funcionamento. Alguns detalhes mecânicos são fundamentais para o perfeito funcionamento. Assim, na construção de um protótipo mais parecido com o coração humano, é necessário considerar que, letra A,
As válvulas devem impedir o retorno do sangue dos ventrículos para os átrios? B. O lado direito deve possuir uma maior capacidade de bombear o sangue? Não, é o lado esquerdo. Lembra do ventrículo esquerdo, porque ele vai bombear o sangue para todo o corpo. Então, não é o lado direito. Isso aqui está errado. C. O lado direito da bomba deve ter a capacidade de aspirar e o do esquerdo de impelir o sangue. Vamos deixar aqui. Os conectores de entrada e saída devem ser 4. Um para cada átrio e um para cada ventrículo. Vamos pensar nessas 3 aí. A gente está falando de um coração, né? E esse coração tem que ser mecânico, né? Na construção de um protótipo mais parecido com esse coração, a gente tem que considerar o quê? A gente ficou entre 3 aqui, ó. O lado direito da bomba, ele deve ter uma capacidade de aspirar, enquanto o esquerdo de impelir o sangue. Muita gente ficaria com dúvida nessa, mas a gente tem que lembrar que não é o lado direito inteiro que está recebendo sangue. A gente tem essa ideia de que o lado direito vai receber e que o lado esquerdo vai jogar o sangue. Só que não. A gente tem que lembrar que o átrio está recebendo sangue, mas o ventrículo está jogando sangue. Então, no lado direito, a gente vai ter o recebimento de sangue, né? Mas a gente também vai ter o sangue saindo. Então, a letra C aqui, ó, errado. Certo? Letra D. Os conectores de entrada e de saída devem ser 4. Um para cada átrio e um para cada ventrículo. Esta está correta. Certo? A gente tem que ter 4 conectores ali. As válvulas devem impedir o retorno do sangue dos ventrículos para o átrio? Essa também a gente pode considerar como correta, né? Então, a gente fica com 2 aqui correta. Certo? Porque os conectores de entrada e saída devem ser 4. Certo? Porque a gente tem aqui... vamos desenhar um coração aqui, ó. E meus desenhos infantis. A gente tem uma entrada aqui, né? Que é a veia cava superior e inferior. Por mais que sejam 2 veias, né? Diferentes, elas estão desembocando no mesmo átrio. Então, é uma saída só, uma entrada só, né? A gente tem aqui a artéria pulmonar, que depois ela vai se ramificar aqui, né? Uma para a direita e para a esquerda, para ir para os pulmões. Depois a gente tem também as veias pulmonares, que chegam ao coração, chegam no átrio aqui direito, né? Deixa eu só aumentar aqui, porque esse aqui saiu do ventrículo. As veias pulmonares, elas também vêm do lado direito e do lado esquerdo, mas chega como uma só. E a gente tem a artéria aorta, que depois vai se ramificar aqui. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4. Tanto é que a gente tem apenas 4 válvulas, né? E a função dessas válvulas é impedir o retorno do sangue dos ventrículos para os átrios. Mas talvez o que esteja errado aqui, e eu marcaria a letra D aqui, né? Talvez na letra A, tá correto a letra A também. Só que o que acontece? Na letra A, a gente também vai ter as válvulas que vão impedir o retorno, porque lembra, a gente tem válvula aqui, que vai impedir, né, o retorno do ventrículo para o átrio, mas a gente também tem válvula que vai impedir o retorno do sangue que vai estar saindo do coração, por um exemplo, da artéria aorta para o ventrículo de novo. Então, não é sempre átrio e ventrículo, pode ser uma artéria e um ventrículo, tá? Então, por isso, letra D. Mas aqui tá falando a função das válvulas, tá correto a função das válvulas, tá bom? Então, fica a dúvida aí. Eu marcaria a letra D, tá bom? PUC Rio Grande do Sul. Analise as informações sobre o baço humano. Ele controla, armazena e destrói células sanguíneas. Sim.
Sua posição anatômica é à esquerda e atrás do estômago? Sim. Este órgão é responsável pela síntese de colesterol? Não. Neste órgão ocorre a conversão da amônia em ureia? Não. Responsável por isso tudo aqui é o fígado, né? E não o baço. A alternativa correta é a letra A, porque 1 e 2 apenas estão corretos. Eu acho que essa aqui é a última. Isso, a última então. A força gravitacional desempenha um papel fundamental na estabilidade dos organismos vivos. Dentro de uma espaçonave em órbita, os tripulantes experimentam uma aparente perda de peso, situação denominada de estado de imponderabilidade. No caso de um astronauta em um ambiente onde a gravidade é praticamente nula, é correto afirmar que... saiu minha caneta daqui. Aqui minha caneta. A. O cérebro será menos irrigado por correntes sanguíneas? Tá errado isso daqui. A gente tem aqui, ó, gravidade nula, né? Vamos circular aqui. Gravidade praticamente nula. A gente vai ter o coração bombeando sangue, então ele vai irrigar o cérebro, não vai ter menos corrente sanguínea, certo? B. A pressão para baixo sobre a coluna vertical torna-se maior? Se a gente não tem aqui gravidade, a gente não vai ter pressão para baixo, maior ou menor, não vai ter. A gente vai ter uma pressão igual, digamos assim, né? Porque a gente não tem gravidade. C. O seu coração bombeia mais facilmente sangue para todas as regiões do corpo? Sim, né? Já explico por quê. E a letra D. A quantidade de movimento linear do fluido sanguíneo passa a ser uma função da densidade do sangue? Não. Então, por que aqui que é a letra C? Por que o coração vai bombear mais facilmente? Porque exatamente a gente não vai ter gravidade. Lembrando que a gente tem o coração, por exemplo, ó, mais um desenho infantil aqui para vocês. Eu adoro fazer esses desenhos. O nosso coração, ele fica aqui, ó, ele fica abaixo da cabeça, certo? A gente tem a força gravitacional agindo aqui para baixo, né? Vou marcar aqui a força gravitacional. E o sangue, ele desce com uma facilidade para todo o nosso corpo, mas ele também tem que irrigar a nossa cabeça. Então, aqui está a dificuldade do sangue, né? Ir contra a gravidade. Mas se a gente não tem gravidade, o sangue está sendo distribuído por todo o corpo igualmente muito mais fácil, porque ele não tem mais que subir, não tem que fazer uma força contra a gravidade. A gente não tem força nenhuma atuando ali para prejudicar esse transporte do sangue, né? Então, por isso que a letra C, porque o coração ele vai bombear mais facilmente o sangue para todas as regiões do corpo. Tá bom? Então, era isso que a gente precisava falar de sistema linfático e fazer os exercícios. Os exercícios não são tão difíceis, tem um ou outro que é bem específico e chatinho. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, mandem nas redes sociais do nosso cursinho ou deixem nos comentários, tá bom? É isso aí, gente. Obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.